Você vai precisar migrar de MEI para ME e aí surgem aquelas dúvidas. Será que eu estou preparado para essa mudança? Quais são os custos de desenquadramento de MEI para ME? Agora, partindo para a microempresa, quais são os custos mensais que eu vou ter? Essas dúvidas são as que eu mais recebo e nesse vídeo eu vou revelar todos os detalhes e o que você precisa considerar antes de tomar essa decisão. Fala galera da Contabilidade Diferenciada, quem fala aqui é Jean Cog. Eu sou contador e criador aqui do canal. E vamos para mais um vídeo onde, de forma simples e prática, falaremos sobre todos os custos para fazer a migração de MEI para ME. Então, bora para o conteúdo. Galera, antes de começar a falar da questão dos custos que eu tenho para fazer a migração de MEI para ME, nós vamos tratar sobre os principais motivos que nos levam a sair do MEI e partir para uma microempresa, tá legal? O motivo mais que eu coloquei aqui como clássico, tá? É a questão do limite de faturamento que o MEI tem. Atualmente, no ano de 2024, nós temos um limite anual de 81 mil. Só temos que tomar cuidado em relação ao ano de abertura da empresa, tá? Porque esse limite é proporcional. Era um ponto de atenção que eu coloquei aqui, é em relação a nós ultrapassarmos esse limite em mais de 20%, o que resulta em um desenquadramento retroativo, tá? Se minha empresa já está aberta há mais tempo, vai retroagir ao início do ano. Se é o ano de abertura, vai retroagir ao meu ano de abertura. Então, toma muito cuidado com essa questão do excesso de limite de faturamento, tá legal? Um dos outros motivos é quando a minha compra, tá? Ela está excedendo o limite de 80% do meu faturamento, nos leva também a sair do MEI e partir para uma microempresa. Necessidade de contratar mais de um funcionário, o MEI só pode ter um, então se eu preciso ter 2 ou 3 funcionários ou mais, eu vou ter que estar saindo do MEI e partindo para ME. Incluir atividades impeditivas ao MEI, então nem todas as atividades podem ser MEI, então se eu precisar colocar um KNAI de atividade e não é permitido do MEI, também me dá desenquadramento e eu vou precisar partir para uma microempresa. Ou a necessidade de incluir mais sócios. Temos algumas outras regrinhas, outros detalhes mais específicos, mas os principais são esses aqui que eu trouxe para vocês. Eu quis ressaltar isso antes da gente passar para os custos, tá? Galera, então esses são os principais motivos, tá? Que dão desenquadramento de MEI para ME. Eu quis passar eles para vocês aqui porque é o pontapé inicial e você precisa analisar ele profundamente, ter uma ajuda. Eu aconselho ter a ajuda de um profissional especializado, um contador especializado, para ver se realmente esse é o momento de você sair do microempreendedor individual e partir para uma microempresa. Então, tome muito cuidado em relação a esses motivos, tá? E agora vamos partir para o conteúdo, analisando quais os custos que eu vou ter nesse desenquadramento de MEI para ME e depois os custos mensais, agora como microempresa, que eu possa me estruturar também para esse processo de alteração. Então, bora para o conteúdo. Galera, vamos tratar agora sobre os principais custos envolvidos no desenquadramento, tá? O primeiro deles é em relação às taxas de registro na junta comercial. Quando nós somos MEI, microempreendedor individual, nós temos o nosso certificado de MEI. Quando nós partimos para a microempresa, nós temos que ter vamos dizer como se fosse a nossa certidão de nascimento da empresa, nós temos que ter o registro do contrato social. É nele que nós vamos apresentar nos bancos, instituições financeiras e em outros lugares para fazer os nossos cadastros, tá? Quando é solicitado. Então nós temos que ter esse processo de registro desse contrato social e esse custo vai variar de estado para estado. Então, aproximadamente, nós vamos ter um custo de 100 a 500 reais, que vai variar de estado para fazer o registro do nosso contrato da junta comercial. Galera, outro custo que nós vamos ter é em relação ao certificado digital e CPF, que nós vamos utilizar para fazer a assinatura dos processos. Já quero ressaltar aqui que nem todas as juntas comerciais exigem assinatura via certificado digital e CPF, tá? Então, talvez no seu estado você não vai ter esse custo. Algumas juntas comerciais aceitam com a assinatura do gov.br ou até mesmo alguns sites de assinaturas eletrônicas como o Authentic, tá? Se você for precisar do certificado digital para fazer a assinatura desses processos, você vai ter um custo aproximado aí, que vai ter uma variação de 130 a 180 reais com esse certificado digital para assinar esses processos. Galera, um outro custo que você vai ter é em relação aos honorários contábeis de abertura, tá? Eu coloquei aqui que há uma variação nos valores. Vai depender muito do profissional que você vai contratar. A orientação que eu dou é que você sempre solicite um orçamento e fique atento com o contrato de prestação de serviço que você vai assinar, tá? Inclusive, eu já quero informar que eu vou deixar aqui logo abaixo na descrição o nosso link do WhatsApp, caso você queira fechar conosco esse processo de migração com uma contabilidade especializada para fazer esse processo de migração seu de MEI para ME. Eu vou deixar o nosso link do WhatsApp aqui logo abaixo. Você pode solicitar com a gente um orçamento. A gente vai te orientar e deixar tudo de forma bem clara e transparente como que nós trabalhamos em relação a esse processo de migração de MEI para ME, beleza? Um outro custo que eu coloquei aqui para vocês é em relação às taxas de prefeituras e alvarás.
Isso vai variar muito de município para município, tá? O ideal é você consultar a sua prefeitura, porque nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, tem uma variação grande de município para município. Alguns cobram umas taxas em relação ao desenquadramento, outras cobram só taxas de licenças anuais. Então, eu aconselho você consultar a sua prefeitura. Eu trouxe aqui como exemplo, no interior de São Paulo, geralmente, tá? Nós temos um valor de aproximado de 200 a 500 reais com esse custo de taxas de alvarás, tá bom? Galera, então nós analisamos até aqui quais são os custos principais que eu vou ter fazendo a migração de MEI para ME. Agora nós vamos tratar sobre os custos mensais que nós vamos ter como microempresa, tá? Aqueles que você já era acostumado a ter como MEI, somente recolhendo aquela taxa de aproximadamente 70, 75 reais. Agora você partindo para uma microempresa, quais são os custos que você vai enfrentar mensalmente? Nós vamos trazer agora ponto a ponto, tá legal? Galera, se você está curtindo esse conteúdo, eu quero pedir que você deixe seu like aqui no vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir. Ajuda o YouTube a entregar nossos vídeos para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva toda vez que nós postarmos um novo vídeo, que você receba ele em primeira mão, beleza? Então, bora analisar os custos mensais agora de uma microempresa. Galera, então vamos para os custos mensais em relação a uma microempresa agora, tá? Como eu disse, no meio você está acostumado a somente fazer o recolhimento daquele imposto na casa de 70, 75 reais, que era o DAS do MEI. Agora nós temos diversos pontos para analisar quando nós partimos para uma microempresa, tá? E o primeiro deles que eu coloquei aqui em relação à emissão de notas fiscais. Antes, como MEI, você só era obrigado a emitir nota se você fizesse emissão para uma pessoa jurídica ou em alguma outra situação mais específica. Agora, como microempresa, você fica obrigado a emitir nota fiscal sobre todas as vendas que você fizer, tá? De produtos ou de prestação de serviço. E quando nós tratarmos sobre venda de produtos, nós temos que analisar em relação ao sistema de emissão de notas fiscais, se você ainda não tiver, tá? Temos algumas soluções gratuitas, porém, eu aconselho sistemas, você faça um investimento num sistema de emissão de nota fiscal que você vai pagar ali mensalmente, porque você tem uma segurança ali, às vezes um backup em relação aos XML, de notas que você vai emitir e tudo mais. Então você vai ter esse custo aqui em relação à questão do sistema para você fazer emissão de nota. Esse custo eu não havia colocado aqui, mas eu acredito que na casa de R$ 100 aproximadamente, você já consegue um sisteminha legal aí para fazer a emissão dessas notas fiscais de produtos, de vendas de mercadoria, tá legal? Um outro custo que nós vamos ter também, como microempresa agora, é em relação ao certificado digital e CNPJ. Anteriormente, nós tínhamos falado sobre o certificado digital e CPF, que você vai utilizar para assinatura dos processos, se o seu estado, se a junta comercial do seu estado exigir. E agora nós vamos falar sobre o certificado digital e CNPJ que nós vamos precisar ter para a sua empresa, para a sua microempresa, tá? O custo dele, ele tem uma variação hoje, atualmente, que vai variar de 150 a 200 reais, tá? E ele tem a validade de um ano. Isso quer dizer que a cada um ano você vai precisar estar renovando e tendo esse custo aqui. Galera, um outro custo que eu quero trazer para você mensal é em relação ao INSS mensal sobre o Prolabore, tá? Antes de tratar desse assunto, eu vou ler para você aqui essa definição que eu coloquei em vermelho, que ela é muito importante, que é a questão do regime tributário, tá? Nós vamos focar aqui, nesse caso, no Simples Nacional. Porém, quando eu saio de MEI e viro uma microempresa, eu posso, em relação à questão de regime tributário, mudar para o Simples Nacional ou até mesmo para o lucro presumido e lucro real, tá? Na maioria dos casos, mais de 80%, o passo inicial é o Simples Nacional, tá? Não é regra, tá? Existem os outros regimes tributários, mas é o que mais acontece, é o que mais nós trabalhamos aqui e é o mais vantajoso, geralmente no início, tá? Então nós vamos tratar aqui sobre o Simples Nacional. Então o INSS, os impostos que eu vou passar é em relação a esse regime tributário, beleza? O INSS mensal sobre o Prolabore, lá no meio, eu já recolhi o INSS, só que estava dentro do DAS de 70, 75 reais que eu recolhi ali, tá? Dentro dele já tinha englobado essa questão do INSS, que ele corresponde a 5% de um salário mínimo, tá? Aqui, na questão da microempresa optante pelo Simples Nacional, vai ser a partir de 11% do salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo está 1.412, o valor aproximado vai ser de R$ 145,20. Eu coloquei uma observação aqui que algumas atividades de prestação de serviço podem alterar esse planejamento aqui, esse recolhimento do MEI, do INSS sobre o Prolabore. E são em alguns casos específicos. Por isso que é muito importante, eu sempre vou ressaltar para vocês a importância de você ter um contador, uma contabilidade especializada para que possa te apoiar nessa hora, para que você não tenha dúvida e você não tome uma decisão errada, tá legal? Então esse INSS sobre o Prolabore nós vamos
recolher ele mensalmente. Galera, agora nós vamos tratar sobre o imposto sobre o meu faturamento bruto mensal. O que eu vou pagar sobre aquilo que eu faturar, tá? Tudo aquilo que eu faturar com nota, que você vai mandar para o seu contador para fazer a contabilização, nós vamos recolher um DAS mensal, tá? Esse DAS vai ser apurado, essa alíquota que eu vou passar aqui, sobre o seu faturamento. E eu queria ressaltar que essas alíquotas no Simples Nacional, ela é progressiva. Como assim, Jean? Ela vai subindo de acordo com o seu faturamento. Quanto mais você faturar, mais ela vai subir, ela vai subindo progressivamente. Temos diferença entre comércio, indústria e serviço. No comércio, a alíquota inicial é de 4% quando eu tiver um faturamento até 15 mil por mês ou anual até 180 mil, tá? Eu começo em 4%. A indústria, eu inicio com 4,5%, também observando o meu faturamento mensal anual. E a prestação de serviço, eu inicio com 6%. Ela é um pouco mais cara e ela também vai ter a variação sobre a questão do faturamento até o limite de 15 mil por mês e 180 mil no ano. Estou faturando mais que isso. Essa alíquota vai subir progressivamente, 6,1, 6,2. Comércio, 4,1, 4,2. Ela vai subindo progressivamente, tá? Eu coloquei só uma observação aqui em relação à questão da prestação de serviço, que precisamos tomar cuidado em relação à questão da atividade. Se eu vou partir de um MEI para uma ME, vou fazer uma alteração na minha empresa, vou adicionar novas atividades, vou aproveitar que eu estou fazendo essa alteração e esse registro de contrato e vou ter novas atividades. Dependendo da atividade que eu tenho, ela vai enquadrar em anexos diferentes no Simples Nacional que podem variar a questão da alíquota. Então, possa ser que tenha alíquotas que iniciem em 15,5%, tá? Ali no anexo 5. Mas são muito em casos específicos. Por isso, de novo, vou ser chato e vou falar. É importante você ter uma contabilidade especializada para te apoiar nessa tomada de decisão, nesse estudo tributário, beleza? Um ponto importante que eu deixei aqui destacado é em relação a ajustar preços para incluir todos os custos e impostos. Galera, é o seguinte, nós tratamos sobre os custos de imigração de MEI para ME, os custos que eu vou ter ali no desenquadramento, e agora nós já falamos sobre o INSS e falamos sobre o imposto do Simples Nacional, recolhendo através do DAS, que eu vou ter sobre o nosso faturamento. Tudo isso vai elevar o custo da minha empresa. Então, é muito importante eu fazer todo esse estudo dos custos, quanto que ele vai elevar mensalmente, e quanto isso vai impactar no preço do meu produto, do meu serviço, para que eu consiga readequar ali, ajustar os preços, para que ele possa absorver esses custos maiores que eu vou ter. E aí, lógico que a gente entra naquela situação que eu tenho que colocar um preço, eu consiga absorver esses custos novos e eu consiga também brigar no mercado com o meu concorrente, tá? Então é muito importante a gente fazer esse estudo em relação a todos esses custos e também fazer esses ajustes nos preços do meu produto e da minha prestação de serviço. Honorários contábeis mensais. Aqui eu coloquei que vai variar muito devido ao regime tributário, faturamento, quantidade de funcionário, ramo de atividade e tudo mais. E vai variar de contador para contador. Eu coloquei aqui para vocês o custo aproximado que a gente tem aqui de mercado, tá? Que vai variar ali de 300 a 500 reais, mas desde que você esteja saindo de MEI para ME, tá? Esse passo inicial, que geralmente essa empresa é mais enxuta, tem um custo, um volume de operação menor. E venho ressaltar também que é importante você solicitar um orçamento, tomar cuidado com o contrato de prestação de serviço que você vai assinar com esse escritório contábil, tá legal? Galera, um ponto importante que eu vou ressaltar novamente em relação à questão de ter um contador especializado. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu coloquei aqui, tá? Pode trazer uma economia no recolhimento de impostos mensais. Lembra que eu falei aqui que no comércio nós iniciamos em 4%. Só que temos alguns produtos que são algumas exceções da legislação, como rações, bebidas, medicamentos, e nós temos recolhimentos aqui de ICMS, que a gente chama de substituição tributária, e produtos monofásicos de PIS e COFINS. Não vou entrar na parte técnica para não te dar um nó na cabeça, mas saiba que esses impostos, esses produtos, você apurando os impostos com uma contabilidade especializada de forma correta, você consegue reduzir e começar a recolher menos que 4% ali nas alíquotas iniciais. Por isso é tão importante você ter uma contabilidade especializada para te ajudar nesse processo de estudo tributário, recolhimento de impostos e nesse pontapé inicial que é tão importante e tão desafiador. Nós saímos de MEI e partimos para a microempresa. Galera, eu sei que são bastante detalhes para vocês analisarem, anotarem todos esses custos, os passos, os pontos importantes. Mas eu quero trazer aqui para você quais são os principais pontos de atenção que nós temos que analisar. Pessoal, então para você
responder essa pergunta de qual o momento para fazer essa migração de MEI para ME. Eu estou preparado para isso agora? Quais são os principais pontos que nós temos que observar? Diante de tudo isso que nós vimos, tudo isso que eu passei para vocês aqui, os itens mais importantes, como eu disse, é em relação à questão das regras do desenquadramento, tá? Os motivos do desenquadramento, os prazos deles. Tem alguns motivos que nos dão desenquadramento já no mês seguinte, outros nos dão desenquadramento no próximo ano calendário. Outros motivos, se eu bobear, eu tenho que retroagir em relação ao excesso de limite de faturamento, acima de 20% que eu coloquei para vocês, eu vou ter que retroagir, recolher impostos com multa e juros, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Se preparar para todos esses custos de imigração, e essa operação mensal agora que nós vamos ter, reavaliar os preços em relação aos custos que eu vou ter agora, vou elevar meus custos, preciso reavaliar os meus preços de venda de produtos, preço de venda de serviços, comparando também com o preço de mercado, porque não adianta nada eu elevar meus custos e preços, colocar um preço muito alto e perder para a concorrência. Então, todo esse processo de ajuste, nós aqui do nosso escritório estamos preparados para poder te auxiliar. Então, por isso é tão importante você ter uma contabilidade especializada que possa ser parceira da sua empresa, para que você consiga focar no seu negócio e deixar toda essa parte burocrática, toda essa parte de planejamento tributário, sabendo como funciona, porém deixando na mão de profissionais especializados. Então eu volto a ressaltar, vou deixar o link aqui na descrição do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco, marcar uma consultoria e trabalhar junto com você, digamos, nesse upgrade da sua empresa. Espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!